Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Faremos a leitura do versículo 28 ao 36. A palavra do Senhor diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na tua casa nessa noite e nós somos gratos por isso. Gratos pela liberdade de prestar culto ao Senhor, gratos pelo acesso à Sagrada Escritura, gratos, pois o teu Santo Espírito é o nosso professor. Gratos, Senhor, porque tenho certeza que falará conosco, conforme a necessidade de cada um aqui. O Senhor nos conhece, sabe, Senhor, do que cada um precisa. Eu apenas peço, humildemente, usa a minha vida como instrumento para falar ao teu povo. Que eles sejam edificados, Senhor. Que a tua mensagem chegue aos corações. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Eu não sei, parece que vocês estão um pouco cansados hoje, um pouco sonolentos. Eu acho que é a mudança de temperatura, essa chuvinha, esse clima ameno. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Faça um esforço de concentração. Não apenas intelectual, mas espiritualmente. Eu peço que você mergulhe no texto comigo. E esse texto começa no 28 dizendo, qual é o contexto, né? O 28 diz, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas. Que coisas? O contexto nós já vimos anteriormente, que Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? Então os discípulos reportam a Jesus que as multidões dizem que Jesus, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é João Batista, ou ele é um dos profetas que ressurgiu. Então Jesus dirige aos seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, porta-voz dos apóstolos, ali impetuoso como era, ele diz, tu és o Cristo do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus. E é interessante que no versículo 20, no 20, ele diz isso e Jesus responde para ele, olha Pedro,
Você só disse isso porque o Pai lhe revelou. O contexto, logo após, vimos semana passada. Depois de Pedro ter dito essa revelação recebida do Pai, Jesus, no 21, começa a explicar para os seus apóstolos: eu vou sofrer severamente, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Mas ele ressuscitará no terceiro dia. Aqui Jesus diz: olha, não conta nada para ninguém, mas é isso que vai acontecer. É isso que eu vou passar. Foi para isso que eu vim, para sofrer. Mas ele continua: vocês, discípulos, vocês também carreguem a cruz de vocês, aquela cruz diariamente. Carregue sua cruz e me siga. Siga para onde? Se o caminho de Cristo era via cruz, se o caminho de Cristo era negar a sua divindade e abraçar o madeiro para a salvação de pecadores, então Cristo diz para os seus discípulos: siga o meu exemplo, abrace a sua cruz e venha, se negando diariamente, abrindo mão do seu ego, abrindo mão dos seus desejos, e se preciso for, sofrendo, para sempre declarar: Jesus é o Cristo de Deus. Se você não fizer isso, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória. Se nós não carregarmos nossa cruz, se nós não nos negarmos diariamente, se nós não nos submetermos à vontade de Cristo, e se for necessário sofrer pelo nome santo do Senhor, então nós estaremos o negando. Se esse mundo for mais vantajoso, mais atraente, e nós abraçarmos o mundo, automaticamente deixaremos a cruz. E os resultados serão irreparáveis, as consequências terríveis. Diante do Pai, o próprio Cristo dirá: eu me envergonho de você. Eu não te conheço. Então nós chegamos ao 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que acabei de relembrá-los, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. É interessante, não são os especiais, os queridinhos, apesar de nós lermos que o Pedro, ele era ali o representante do grupo, ele era espirituoso, estava sempre ali à frente. Nós lemos também que João era o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, do Mestre. Mas o fato é que é muito mais provável que Jesus, dos 12, chamou esses 3, porque segundo o costume judaico, para atestar a veracidade de algo, era necessária a presença de 2 ou 3 testemunhas. Então Cristo, ele sobe no monte para orar, ele chama 3 testemunhas. 3 testemunhas. E o que essas testemunhas verão? Já lemos, mas vamos retomar a leitura. Pedro, João e Tiago subiu ao monte com Jesus para orar. E antes de avançar para o versículo 29, é importante ressaltar: quantas vezes nós já lemos passagens bíblicas que diz: Jesus se retirou a um deserto para orar. Jesus se retirou para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Jesus foi a tal lugar para orar. Quantas vezes? Quantas? Toda vez que ele tinha algo importante,
inevitavelmente, a oração o acompanhava. Ele, o Filho de Deus, ele, o Logos encarnado, ele tinha a necessidade, a obrigatoriedade de buscar o Pai em oração. Quanto mais eu e você, nós passamos uma vida toda e não nos falta dificuldades. Será que só lendo o Novo Testamento que nós percebemos quantas decisões difíceis Jesus tomou em sua vida? Quantos inimigos o perseguiram? Quanta dor, quanto sofrimento emocional, psicológico e além do físico ele enfrentava diariamente? Muitas vezes eram líderes religiosos que ficavam à espreita tentando pegá-lo em contradição. Ah, mas é lícito isto, é lícito aquilo, mas o Senhor o que dizes? Outras vezes eram pessoas de dentro do círculo. O próprio Pedro disse para Jesus, não, o Senhor não deve ir para a cruz, não tem que ir para Jerusalém, não. O Senhor não vai sofrer, não. Então Jesus disse para Pedro, afasta de mim, Satanás. Satanás usou como instrumento Pedro, um dos apóstolos. E é conhecido de todos que outro apóstolo foi ainda mais usado por Satanás, o filho da perdição, Judas Iscariotes. Este chegou ao cúmulo de vender o mestre por 30 moedas de prata. Jesus enfrentou a ira da política romana, foi jogado para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos novamente. Mas todo o ministério do Senhor Jesus, nós vemos ele orando ao Senhor. E aí nós nos perguntamos, quão importante é nós termos uma vida de oração? Por que nós devemos orar? Primeiro, porque é orando, é falando com Deus, que os joelhos bambos se firmam. É na oração que o poder de Deus é derramado no coração dos seus servos. É na oração que a glória de Deus se torna perceptível a nós. Mesmo nós que somos pecadores, é na oração que a nossa dor, o nosso sofrimento é derramado diante do Senhor e nós somos consolados. É na oração que as palavras das Sagradas Escrituras são gravadas em nossos corações, não como manteiga, mas como mármore, e ali ficam gravadas para sempre. É no quarto, em secreto, com os joelhos dobrados, muitas vezes com lágrimas nos olhos, outras sem palavras, apenas gemidos inexprimíveis, em que o Espírito Santo de Deus transforma em orações e leva essas orações ao Pai. Então, não é de pouca importância nós frisarmos a importância do cristão orar. Aliás, sem oração não faz sentido o cristianismo. Pois sem oração nós não chegamos ao Pai, mas foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós novamente tivéssemos acesso a Deus. Antes Deus falava conosco na viração do dia, todos os dias. Mas o pecado veio como um muro e separou isso. Então o homem não tinha mais acesso. Foi se distanciando. Mas o sangue de Cristo no Calvário nos trouxe novamente a capacidade de entrarmos na presença de Deus, de estarmos na presença de Deus, sem o intermédio de homens, sem a necessidade do sangue derramado de animais, mas diante de Deus, dizendo, eu venho não em meu nome, mas no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Então, Pai, ouça a minha oração, eu lhe suplico,
eu lhe imploro, eu clamo a ti, Senhor. Eu te louvo, eu reconheço a tua graça sobre a minha vida. É na oração que as coisas acontecem na vida do cristão. Nós entramos destruídos, nós entramos arrasados, nós entramos desesperançados, mas nós saímos, sim, renovados espiritualmente. Não existe problema nesse mundo, não existe tragédia nesse mundo que não possa ser mitigada ali, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus é o nosso exemplo máximo. Nós devemos orar. E aqui, como nós já vimos, Jesus estava chegando ao final do seu ministério e ele se dirigiria para Jerusalém. O que faria em Jerusalém? Em Jerusalém seria traído. Em Jerusalém seria entregue aos soldados romanos. Em Jerusalém seria crucificado. Então, a sua ida para Jerusalém significava morte, dor, sofrimento. E nesse momento, de tamanha dificuldade, Jesus sobe ao monte para orar, chamando os 3 como suas testemunhas. No 29, acontece algo que é único nas Sagradas Escrituras. Está registrado nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Em nenhum outro lugar existe a repetição desse acontecimento. No 29, então, o que aconteceu? Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Tem comercial de sabão em pó, né, que diz o branco mais branco. Como você definiria o branco mais branco? Há 2000 anos atrás, não tinha o comercial do sabão em pó. E eles buscavam referências visuais, empíricas, do que significava o adjetivo superlativo. Então eles pensaram, o que pode ser mais branco possível? O relâmpago, quando surge no céu, dá aquele clarão. Depois vem o trovão, né? Mas o relâmpago, o raio, ali é de uma brancura total. E o texto diz que enquanto Jesus orava, o seu rosto foi se transformando. Aquele homem, o Deus encarnado, que se apresentou ali como homem, com todas as necessidades de homem, sofrendo como homem, neste momento peculiar, específico, ele está orando, mas então ele não se cabe em si. A majestade, o poder, a divindade, ali transparece. O rosto de Jesus começa a brilhar, a roupa começa a brilhar. E aí nós precisamos entender que naquele momento, a glória do Senhor estava ali na sua plenitude. A presença do Senhor Deus, a comunhão do Filho com o Pai, estava ali de uma maneira tão intensa que as coisas comuns não puderam ser mantidas e o extraordinário se apresentou. O rosto de Jesus, homem, se transforma numa figura luminosa. No Antigo Testamento aconteceu algo parecido, não igual. Moisés, grande homem de Deus, aquele que foi escolhido para tirar o povo hebreu do cativeiro do Egito, ele tinha um desejo no coração. Ele já tinha visto o poder de Deus, pão caindo do céu, ele viu
através dele mesmo, o agir de Deus, enviando 10 pragas para o Egito. Ele viu muita coisa. Mas uma coisa ele não tinha visto ainda: a face de Deus. Sim, você pode se lembrar, mas Moisés viu a sarça ardendo, e quando se aproximou, ele ouviu a voz de Deus, dizendo: Moisés, tira a sandália, pois esse solo é santo, a terra que você pisa é santa. Ele ouviu a voz, mas ele não viu. Então ele pede: Senhor, me deixa ver a tua glória, me deixa te ver face a face. O desejo máximo de um servo de Deus é ver o próprio Deus. É mais do que equivocado, mais do que errôneo, o servo de Deus se contentar com possíveis bênçãos materiais que Deus possa dar. É tão pouco, é tão mesquinho, é tão baixo, é tão insignificante. Se Deus der todo o ouro do mundo, mas lhe oferecer em troca um pouquinho da glória dele para que você veja, seria impensável não jogar todas as riquezas para ter a riqueza maior, ver a face de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, não é possível. Não é possível você me olhar face a face, você seria consumido, destruído. Pois Deus é santo, santo, santo. Os serafins, os anjos que ficam servindo no trono de Deus, com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 voam, e com 2 fecham os olhos. Pois estão diante do Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo. Então Deus disse para Moisés: eu vou te colocar aqui num cantinho, e tem uma fresta, tem um buraquinho, e eu vou te colocar aqui, você vai ver por essa fresta muito vagamente, e eu vou colocar a mão, você não vai enxergar, quando eu vier, você não pode me ver de frente, você não pode compreender na totalidade quem eu sou, mas eu vou passar de costas, de relance. Depois que eu fui, eu vou permitir que você veja. E quando isso acontece, é tremendo. É tremendo. Moisés, quando pede experiências com Deus, recebe o vislumbre da glória do Senhor. O que acontece com ele? Quando ele pede para estar na presença de Deus, quando ele sobe o Monte Sinai, quando ele põe ali, é posto ali naquela rocha, o rosto de Moisés começa a brilhar. Começa a brilhar. Pois a glória de Deus estava próxima daquele servo do Senhor. E as pessoas, ele volta depois das experiências com Deus, e as pessoas dizem: Moisés, o que está acontecendo? O seu rosto está brilhando. E é um brilho assim tão esplendoroso que Moisés precisou cobrir o rosto, colocar máscara, um lenço, um véu, para cobrir o brilho da glória do Senhor que foi refletido em Moisés. Aqui, o texto diz o quê? O rosto de Jesus se transformou, mas as roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Ou seja, o corpo de Jesus transformado em glória, seu rosto, o seu ser, tomou uma proporção de glória tamanha que as roupas não eram suficientes para conter o brilho da sua majestade. Vazava luz, vazava glória do Senhor. Eu não sei se
É comum isso acontecer. Muitos dizem que sim. Que veem Jesus face a face, toma cafezinho, vai no céu, vai no... Não sei. Mas eu digo para vocês, mesmo que não sejamos inundados pela glória de Deus ao ponto de ficarmos iluminados como Moisés, essa glória de Jesus Cristo, ela nos alcança quando nossa intimidade com Deus está afinada. É uma glória que não é perceptível aos olhos, mas é sensível, é perceptível no coração. A pessoa está caindo o mundo sobre a sua cabeça. E ela parece que está pisando em algodão doce. Está acontecendo tragédias na vida. E ela diz: Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas nada está fazendo sentido na sua vida. Mas ela diz: eu louvo ao meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho preocupação, eu não tenho temor do amanhã. Eu não tenho medo da morte, pois eu sei. E por que eu sei? Porque eu tenho me aproximado do Senhor, eu tenho subido o monte com o Senhor, eu tenho sido testemunha do Senhor, da glória, da majestade do Senhor, e isso tem impactado a minha vida de tal maneira que eu sei. Versículo 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Quem eram esses homens? Moisés e Elias. E aqui você talvez não conheça tão bem, eu vou rapidamente dizer para vocês. Moisés, ele é o representante da lei. Ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Moisés, ele, como já disse para vocês, foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel, o povo hebreu, do Egito. Moisés conduziu milhões de almas no deserto. Moisés é o representante da lei. E Elias? Elias é o representante dos profetas. Talvez o maior profeta de todos. Elias é aquele que, diante de um desafio com os profetas de Baal, bancados por Jezabel, Elias é aquele que disse: olha, o Deus de vocês está dormindo, está viajando, está moco dos ouvidos, está surdo. Mas o meu Deus me ouve. E depois de um dia todo, vendo pateticamente aqueles profetas de Baal pedirem para o seu Deus consumir o sacrifício que foi posto sobre o altar, então Elias diz: agora eu vou invocar o meu Deus, para que todo Israel, para que todo o povo de Deus veja e se coloque diante do Senhor. Então ele ora e vem fogo do céu. E o fogo do céu vem, consome o sacrifício e destrói até a pedra do altar. Elias, o representante dos profetas. 2 nomes são citados na Bíblia, 2 pessoas que não morreram, foram arrebatadas. 2. Enoque e Elias. O texto diz, no Antigo Testamento, que Elias foi tomado num redemoinho e alçado aos céus. Aqui, no versículo 30, nós vemos o quê? Moisés e Elias diante do Senhor Jesus.
E aqui algumas coisas são importantes frisarmos. Esse texto não dá parâmetro para o espiritismo. Não. Pelo contrário, a invocação dos mortos é condenada veementemente na Bíblia. O que acontece aqui é a consumação da promessa de Deus na vida do seu povo. É um momento chave na história da redenção da humanidade. Houve a queda, e ali Deus promete um Salvador. E Moisés, ele diz, virá o Salvador. E Elias diz, nós esperamos o Messias. E todo o Antigo Testamento, as pessoas criam na salvação em Cristo Jesus antes de conhecê-lo. Pois eles criam que Deus mandaria o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido. Quando Moisés e Elias aparecem, eles aparecem para tratar daquilo que eles esperavam a vida toda acontecer e não viram. Moisés tinha morrido há 1500 anos. Elias, 900 anos. Depois de todo esse tempo, Deus, o Pai, permite que esses homens, tão importantes na história de Israel, se reunissem com o Cristo. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo cumprir com a sua missão. Então ali acontece essa conferência bíblica, né, extraordinária. Moisés, Elias e Jesus Cristo. Versículo 31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. E aqui, antes de passarmos adiante, eu preciso compartilhar o conforto de saber que nós veremos os nossos queridos que morreram em Cristo Jesus. Nós veremos eles novamente. Muitos dizem que morreu, acabou. É pó e está ali, nunca mais. Sumiu. Mas nós vemos aqui que os servos do Senhor são preservados. Nós sabemos aqui que os servos do Senhor serão glorificados. Nós sabemos aqui que um dia estaremos com Moisés, com Elias, estaremos com os nossos saudosos irmãos que já estão no Senhor. Mas o texto continua. Versículo 32 diz assim: Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo quê? Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Pelo sono. Tudo bem, é bem provável que Jesus tenha chamado eles para orar, e isso fosse de noite. E Jesus deve ter orado. Não 1 minuto, ou 2, ou 3. Mas como é possível o sono dominar um servo de Deus ao ponto dele perder momentos gloriosos? E o fato é que isso se repetiria em breve. Pois lá no Getsêmani, na noite em que foi traído, depois da última ceia, Jesus se dirige ao monte para orar novamente, só que agora é o Monte das Oliveiras. Ali no Getsêmani, Jesus ora e ele chama os seus discípulos e pede para os discípulos: orem comigo. Ele se afasta um pouquinho para orar, Jesus. A hora que ele volta, encontra o quê? Todos dormindo.
Ele acorda os discípulos e diz: olha, vocês estão dormindo, orem comigo. Ele volta novamente para onde estava, um pouco mais retirado, volta a orar. E pela segunda vez, ao retornar ao grupo, encontra eles dormindo. Aqui eles estão dormindo, as coisas estão acontecendo, o mundo espiritual está movimentado. Elias, Moisés, foi chamado para estar diante do Rei da Glória. Mas a carne é fraca. O sono vem. E o texto diz que os domina. Os domina. Meus queridos, nós também somos feitos da mesma matéria do que Pedro, Tiago e João. Sim, habita em nós a pecaminosidade, mas nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós que temos acesso ao Pai, nós que temos a oração como ferramenta de poder a nosso favor, nós, se estivermos bem com Deus, alinhados com Deus, íntimos de Deus, nós não dormiremos enquanto o mundo espiritual se agita, enquanto as coisas acontecem. Mas para isso é preciso tirar os olhos do travesseiro, da terra, das coisas do mundo. É preciso olhar para o alto, é preciso olhar para a glória do Senhor. Não podemos perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós somos dominados. E aí não é o sono físico, não só, mas somos dominados por tantas coisas. Somos dominados por carreira, somos dominados por desejos materiais, somos dominados pela rotina, somos dominados pela tecnologia. Somos dominados por nós mesmos. De repente eles acordam. E eles veem o quê? A glória de Jesus. Eles veem Moisés. Eles veem Elias. Não sei quanto tempo o Senhor vai dar para você nessa terra. Espero que muitos. Mas eu não sei. Eu sei que alguns de nós talvez não consigamos atingir a longevidade, sermos longevos como Dona Estela, nossa querida Dona Estela, que logo, logo vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. 80 e tralalá. Vistosa, vigorosa, animada. Não sei. É bem provável que não todos nós chegaremos nessa situação. Mas qual é a diferença de viver 20, 30, 40, 50 ou 80 anos? Se nós não tivermos a capacidade de nos desligarmos dessa terra e caminharmos como peregrinos, olhando para a pátria celestial, para a Nova Jerusalém, e ali almejando, anelando com todas as nossas forças a glória de Deus. Desapegando, sofrendo menos pelas coisas do mundo e se apegando mais às coisas dos céus. Será que isso não fará diferença em nossas vidas? Ou será possível que veremos isso? E todos nós veremos, você que é filho e filha de Deus, você verá com seus olhos. Mas será que somente acontecerá quando os seus olhos se fecharem pela última vez e abrirem na glória? É isso que Deus quer para você? É isso que você quer para você mesmo? Não. Você tem, através de Cristo, você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de acessar o trono da graça, acessar o Pai, acessar o Filho.
Você tem o Espírito Santo morando em você. Mas a mentalidade aqui de Pedro é raso, né? Ainda é rasteira ainda. E Pedro é Pedro. Pedro é Pedro. Ele diz simplesmente, no 33, quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Legal? Alguma bobagem? Não. É maravilhoso. Eu acho que devia ser sensacional. Com certeza. Com certeza. Mas ele diz, façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Esse é o Pedro que no versículo 20 nós lemos. Jesus perguntando para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta e fala, tu és o Cristo de Deus. E aqui, logo em seguida, Pedro ele não consegue perceber que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que Elias. Aliás, Moisés e Elias prestam reverência a Jesus. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o escolhido, Deus encarnado. Mas Pedro ainda está com Moisés, está com a lei na cabeça, está com Elias. E se esquece que o maior de todos já estava ali com ele. Jesus Cristo. Nós temos conosco o maior de todos. Maior de todos. Não precisamos pedir a santo, a santa, não precisamos pedir a pastor, não precisamos pedir a ninguém. Pois o maior de todos já é conosco. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aqui entre parênteses, não sei se está entre parênteses na sua Bíblia, mas aqui tem uma colocação interessante, né? Ele não sabia o que estava dizendo. Não é que ele não sabia o que dizer. Né? Não tinha o que dizer, melhor dizendo. Melhor falando, né? Redundante ficou. Não é que ele não tinha palavras. Mas ele está falando bobagem. Tremenda bobagem. Enquanto ele está falando essa bobagem, ele quer ficar ali no monte, ele quer ficar experimentando continuamente, para sempre, se possível, aquela experiência. Moisés, Elias, Jesus, todo mundo brilhando, uma maravilha, uma alegria tremenda, a glória de Deus ali. O Shekinah que acontecia no Antigo Testamento, o que o povo mais desejava, estava acontecendo ali naquele momento. Só que ele esquece. E a gente também às vezes esquece. Que para estarmos na presença de Deus para sempre, desfrutando da sua glória para sempre, antes tem uma coisa chamada o quê? Cruz. Tinha uma cruz no caminho de Jesus. Tinha sofrimento na vida de Jesus. E os seus discípulos seriam chamados de cristãos em breve. E não é coisa boa quando disseram, é lá, tá vendo? Um cristão. Não é bonitinho, é um cristão. Tá vendo? Olha, é a cópia daquele cara lá, o Cristo. Igualzinho. De maneira pejorativa. Nós seremos conhecidos como pequenos cristos, cópias do Cristo. Que coisa sensacional! Sensacional! A alegria de um pai e de uma mãe é quando alguém vem e diz assim, é seu filho, é sua filha? Você diz, e a pessoa diz, é a sua cara. Você fica todo, né? É a sua cara. Ontem nós fomos cortar o cabelo, eu e meu filho. E a gente estava lá, aí eu fiquei orgulhoso e pequei depois, né? Porque tinha uma pessoa que falou assim,
A gente estava conversando, eu falei, meu filho. Aí a pessoa falou assim, seu filho, puxa, parece seu irmão. Eu falei, puxa, estou bem, né? Ou ele está mal, não sei. Eu prefiro achar que eu estou bem. Eu prefiro achar que eu estou bem. Ele falou, mas é sua cara. Eu falei, puxa, que coisa boa, né? É minha cara, não é só minha cara, é meu filho, é minha carne, é meu sangue. E a gente fica feliz, um pai, uma mãe fica. Não sei, eu fico. Nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados, somos comparados. As pessoas devem olhar para nós e falar, nossa, viu como parece com Cristo? Como ela parece com Cristo? É a cara de Cristo, é o mesmo jeito de Cristo, Jesus. Sensacional. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, ser parecido com Cristo é maravilhoso, é bênção. É ótimo. Mas o Cristo, nós como seus servos, seus discípulos, seus filhos, seus seguidores, não temos nós aqui, lido, no versículo 21, 22, 23? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e me siga. Não me negue. Nunca me negue. Seja cristão, mas seja cristão corretamente, de verdade, integralmente. Pedro não queria. Pedro queria ficar lá na glória, lá no monte. E não tem como o cristão ficar no monte. Nós temos que vir aqui, pro dia a dia, e mostrar para todo mundo e falar, eu não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus. Eu não me envergonho do nome de Cristo, é o meu Senhor. Eu não abro mão dos princípios de Cristo. É a minha razão de viver. Eu sou cristão. Eu não aceito participar disso, eu não aceito esse comportamento, eu não aceito essa atitude, eu não aceito para a minha vida isso. Não quero, não preciso, não aceito. Não dá para viver só no monte, só na luz. Tem que ir para a arena, meu irmão. Tem que ir para a guerra. Tem que morrer diariamente. Diariamente tem que morrer. E terminando, no 34 é sensacional. Enquanto ele falava, Pedro, né, estava falando, ele é cortado, sabe? Quando a pessoa está falando uma bobagem tão grande, vem alguém e corta, tipo assim, para. Aqui Pedro é cortado. Por quem? Pedro é cortado. Veio uma nuvem do céu, apareceu a nuvem, os envolveu, eles ficaram com medo ao entrarem nessa nuvem. No 35, dela saiu uma voz que dizia, aí tá, aqui nós temos o nosso locutor, né, de AM, Sérgio da Hora, né? Então o Sérgio ele vem aqui, lê o Salmo, quando é a vez dele, né, lá no diaconato, eles se revezam, e ele vem assim, abram a Bíblia de vocês, Salmo, e se já dá até aquela acordada, né? Tá. Os mais antigos vão lembrar do Cid, olha que intimidade, Cid Moreira, boa noite, né? Mas aqui o texto diz que uma nuvem os envolveu e uma voz disse, este é o meu filho. A voz é de quem? De quem? A, do pai. B, banana. C, quadrado. A voz é de quem? O pai. Ele diz, este é o meu filho. Mas não é assim. Este é o meu filho. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. O som de muitas águas. Já foram em cachoeira?
Não sei se todos já conheceram Foz do Iguaçu. Já foram num rio depois de uma tempestade, de um período muito grande de chuva? Um rio grande, caudaloso, uma cachoeira grande. O barulho da água. E quando chove, o negócio fica ainda mais impressionante. A Bíblia fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas. É o som de muitas cachoeiras somadas, muitos rios revoltos. É a voz de Deus. Agora imaginem essa voz. A voz de muitas águas. Dizendo para quem? Para Pedro, para Tiago, para João. Não é para Moisés, não é para Elias. Eles já fizeram a parte deles. O Pai se dirige aos discípulos. Diferentemente no batismo de Jesus, que ele se dirige a Jesus, aqui ele se dirige aos discípulos. Pedro, Tiago e João. E diz numa voz tremenda: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Ouçam-no. É para tremer. É para tremer. Se tiver bom da cabeça, é para tremer muito. Muito, muito, muito. E eu digo para vocês nessa noite, talvez vocês tenham entrado aqui sonolentos, esse tempinho gostoso para dormir, talvez cansados de uma semana difícil, começando o domingo, muito, muito abatido espiritualmente, às vezes com lutas. E você veio aqui ouvindo talvez a voz do diabo falando: olha, a sua vida é uma desgraça, não vale a pena, entrega os pontos, se joga no sofá. Talvez você esteja ouvindo o seu próprio coração pecaminoso dizendo: de novo, deixa para a semana que vem. Domingo que vem você vai. Amanhã você lê a Bíblia. Quarta-feira você ora. Vai ter feriado, deixa para o feriado. Talvez você tenha entrado dessa maneira. Mas eu digo para vocês: ouçam a voz de Deus, a voz que tem o som de muitas águas em seus corações. Pois nessa noite o Pai diz: eis meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Ouçam-no. Agora é a hora de ouvir Jesus. Agora é a hora de entrar no quarto secreto, orar. Agora é a hora de entregar suas ansiedades, seus medos, seus sonhos a Cristo Jesus. Agora é a hora de ter uma experiência com Deus. Agora é a hora de confessar seus pecados. Agora é a hora de se parecer com Cristo Jesus. Não é amanhã. Não é depois. E se você falar diferente disso, será a fala de Pedro. Uma fala boba, tola, infantil. Encerro dizendo para vocês o versículo 36. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Jesus ficou só. Depois de um tempo, esses homens instáveis, esses homens infantilizados ainda na sua fé, carentes ainda de algo mais impactante, talvez, com certeza, necessitados do Pentecoste, no dia que o Espírito Santo desce sobre eles. Esses homens aqui, simplesmente, eles não são capazes de acompanhar o Cristo nesse momento tão importante da vida do nosso Mestre. Eles estão preocupados com outras coisas.
estão preocupados com quem é o maior, estão preocupados com para onde vai o dinheiro, estão preocupados com Moisés, com Elias, estão preocupados com o que vão achar deles. Jesus está sempre cheio, com a presença sempre cheia de pessoas, né? Sempre ali, rodeados de multidões. Comia, dormia com os discípulos anos, 3 anos e pouco. Mas quando mais precisava, ele sempre estava só. Sempre. Nós sempre buscamos que Deus nos venha. Mas o relacionamento, Deus e homem, deve ser completo. No Éden, na viração do dia, depois de ter pecado, Deus vem para falar com Adão e Eva. E Deus não vai no arbusto que eles estão escondidos. Deus, ele vem no jardim e chama o homem à sua presença. Mas esse não vem. Esse não vem. O pecado já tinha feito um estrago terrível no coração deles. E a intimidade já tinha sido abalada. A minha vontade, o meu desejo, o motivo de eu ter falado para vocês esse sermão, é que se você não se lembrar nada do que eu disse nessa noite, e chegar na sua casa e tiver a vontade de orar, então deu tudo certo, eu consegui meu objetivo. Porque isso te aproximará de Deus. Isso te trará mais próximo da glória de Deus. E quanto mais próximo da glória de Deus, mais iluminado você será, mais alegre você será, mais confiante você será, mais esperançoso você será, mais abençoado você será. Será fortalecido, capaz de enfrentar doenças, inimigos e até a própria morte. Pois você estará perto do Senhor. E a glória dele o envolverá. Mas você não sentirá medo. Pois você é quem? Um cristão. Um pequeno Cristo. Um filho de Deus. Que assim seja. Amém. Os convido a ficar em pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, no culto público nós nos unimos, falamos contigo, mas é em secreto que derramamos os nossos corações. Nós queremos, Deus, sempre fugir da dor, do sofrimento, da adversidade, se possível até da morte, mas o mais importante não é fugir dessas coisas. O mais importante é estar tão próximo do Senhor que essas coisas são apenas detalhes na vida do crente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a contemplar a Tua glória, ainda agora. Eu te peço, abençoe a cada um que está aqui nessa noite, a cada um que está ouvindo, estará ouvindo através desse vídeo. Eu te peço, Senhor, se revela, toca no coração, corrige, exorta, se for preciso, mas acima de tudo, Senhor, nos envolva no Teu amor, na Tua glória, na Tua graça, hoje e sempre. Amém. Que o amor do Pai, a redenção em Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Vão e louvem a Deus, dando um bom testemunho cristão.